Seja bem-vindo e bem-vinda ao curso Práticas de Ensino, Pensamento Tópico, Utopia e Distopia em Sala de Aula da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Melissa de Sá, sou doutora em literatura e possuo experiência na área de literaturas utópicas. Eu serei a sua professora neste curso e nesta aula de número 1 vamos falar um pouco sobre o pensamento tópico. O pensamento tópico, ou como é formalmente denominado nos meios acadêmicos, utopismo, está ligado ao pensamento político desde muito antes do nascimento do termo utopia, que foi cunhado por Thomas More em 1516. Isso pode parecer um pouco exagerado, mas vamos pensar por um momento. Imaginar como seria uma sociedade melhor que a nossa é necessariamente pensar nos problemas dessa sociedade, possíveis soluções e planos de ação. Mesmo que seja apenas no nível da imaginação, o pensamento utópico é um fazer político. A Lucy Sorgenson vai fazer uma distinção interessante. Para ela, utopismo são os impulsos e tendências humanas, e a utopia é a forma como esses impulsos se manifestam no mundo. Ou seja, são os desejos, os sonhos e a insatisfação política. A utopia é o produto desses impulsos. Obras literárias utópicas, textos teóricos que discutem um assunto, ou mesmo experimentos sociais no mundo real, como criar uma sociedade alternativa para se viver. Nesse curso, vamos falar das utopias literárias e também daquelas que estão presentes no cinema e no audiovisual. O pensamento utópico, assim, faz muito mais parte da nossa vida do que nós inicialmente pensamos. Toda vez que desejamos algo no nível social, e não apenas individual, estamos adentrando o espaço dos utopismos. Entramos também, inevitavelmente, no campo da política. Porque se alguém imagina como seria uma cidade melhor, com transporte público mais eficiente, por exemplo, e como seria viver nessa cidade e que soluções seriam necessárias para que isso acontecesse, essa pessoa está questionando seu atual ambiente político. A Ruth Levitas define utopia como uma reconstrução imaginária da sociedade. E aqui eu vou citar um pouquinho essa autora. Ela diz: a utopia é a construção ou constituição da sociedade como ela é, como poderia ser, como não poderia ser, como poderia ser desejada e temida. Nós vamos discutir que esse exercício metodológico é tão natural quanto fundamental para as sociedades humanas. Discutir os mundos possíveis é uma chave para discutir o mundo que vivemos agora. Nada diz melhor dos sonhos, ansiedades e desejos de uma sociedade mais do que um modo como esta projeta o seu futuro. Um outro autor, chamado Lyman Tower Sargent, mas não se preocupem com os nomes, é só para a gente deixar as nossas referências claras, vai chamar isso de sonhar social. Os sonhos e pesadelos que interessam os modos com que grupos de pessoas organizam suas vidas. Vemos aqui um aspecto importante do pensamento utópico, que é a coletividade. O utopismo não existe em escala individual, mas apenas na dimensão coletiva. Um desejo para uma única pessoa é apenas um desejo, mas quando se adentra a dimensão social e passa-se a desejar algo em escala comunitária, estamos falando de pensamento utópico. É importante ressaltar que esses sonhos e desejos, esse sonhar social, possui também sua manifestação negativa. Por isso, imaginar o pior que poderia acontecer socialmente, imaginar uma cidade decadente ou conjecturar sobre os modos mais nefastos de se organizar, também são parte do pensamento utópico. Mesmo que sejamos pautados pelo medo, ao imaginarmos arranjos sociais ruins, também estamos no debate político do nosso tempo. Então, por mais que associemos a palavra utopia a coisas positivas, ela também tem suas manifestações negativas, como nós veremos nesse curso. A sala de aula é um espaço para o pensamento utópico por excelência. Não apenas ao se pensar o conteúdo das disciplinas, mas também a própria lógica desse espaço. Professores e estudantes formam um debate contínuo de sonhar social, seja esse debate formalizado ou não. Os desejos humanos do coletivo perpassam os espaços e na escola eles talvez ganhem uma maior proeminência por atravessarem um ambiente de formação. As políticas pedagógicas de uma instituição e os métodos de ensino adotados pelos professores são pautados pelo utopismo. O que desejamos para a nossa escola e, em consequência, para a nossa sociedade? O que acreditamos ser crucial para a formação de um estudante em determinada instituição? No que esse estudante, formado de acordo com nossas escolhas, pode contribuir para essa sociedade melhor que foi imaginada? São perguntas que nos levam a nossos desejos do que seria uma sociedade melhor. Estar consciente desses processos
nos ajuda a ter uma clareza maior, não apenas para pensar as nossas utopias, os nossos sonhos sociais, mas nos capacita para discutir outros utopismos com nossos colegas, pares e estudantes. Inclusive, nos ajuda a perceber se estamos de acordo com a proposta de pensamento utópico que foi apresentada ou não. Ajuda também a instigar os estudantes a constantemente exercitar seu sonhar social e reelaborá-lo à luz de debates contemporâneos. Muitos atrelam a ideia de utopia à perfeição, mas imaginar uma utopia não é imaginar uma sociedade perfeita. A perfeição traz consigo a ideia de finitude, de um estado final que não exigiria mudança. O pensamento utópico nos traz o oposto disso. É um exercício constante de imaginar e reinventar a sociedade em que vivemos. A Sargson vai dizer que a utopia é a sombra que buscamos, o sonho que perseguimos e que ela jaz sempre no horizonte, na próxima esquina, no alto da colina, fora de alcance e muitas vezes longe da vista. Ela é desejada e é também um não, ou como alguns dizem, o não ainda. Bastante poético, hein? Com utopismos, estamos sempre falando do horizonte que nunca chega, mas ao qual sempre nos dirigimos. Essa ideia pode parecer frustrante, mas é na verdade muito poderosa. Ter uma utopia como horizonte, seja ela literária, um experimento social ou mesmo uma política pedagógica, nos oferece um guia, algo ao qual almejamos, que temos em mente e que nos faz analisar nosso presente. No caminho para esse objetivo, podemos mudar de ideia, podemos rever o que nos fará chegar nesse lugar. Essa é a beleza do pensamento utópico como horizonte, pois ele não nos restringe, não nos apegamos a um mapa fixo, mas sempre nos abrimos para imaginar de novo e de novo como chegar ao tão sonhado lugar chamado utopia, levando em conta as constantes mudanças sociais que nós vivemos. As utopias sempre dialogam com o que há de mais contemporâneo em uma determinada época. Entrar em contato com utopias, e de novo, não importa se elas sejam literárias, sociais, teóricas, nos faz entrar em contato também com os conflitos sociais da época em que aquela utopia foi feita. E a partir disso, podemos entender um pouco mais sobre essa época. Por exemplo, a série de TV da Netflix Expresso do Amanhã é uma utopia. É a manifestação audiovisual de um pensamento utópico. Nesse caso, esse pensamento é negativo, pois temos uma história de um mundo destruído pelo aquecimento global, em que o que sobrou da humanidade habita um trem onde a primeira classe tem tudo e aqueles que estão no fundo do trem não têm nada. Temos uma tensão de classes, uma preocupação com a desigualdade social e o desejo de que o trem poderia dividir seus recursos igualmente entre as pessoas. Essa obra de 2020 diz muito sobre as preocupações da segunda década do século XXI, aquecimento global e as consequências e os problemas de um capitalismo pautado na exploração. Uma pessoa do século XXII, por exemplo, poderia usar o Expresso da Manhã para entender melhor esse período da história. Afinal, essa pessoa do futuro poderia se perguntar por que as pessoas dos anos 2010 se preocuparam tanto com esse assunto ao ponto de criar uma série de TV sobre ele? O quão importante era essa pauta para as pessoas da época? Obviamente que o estudo das obras utópicas não substitui os estudos históricos, mas pode fornecer uma porta de entrada estimulante para certas discussões, especialmente em sala de aula. Outro aspecto importante do pensamento utópico é a possibilidade de se imaginar alternativas para se viver. Isso porque, ao imaginarmos um mundo melhor, estamos inevitavelmente focando nos problemas do nosso mundo agora e pensando em soluções. Nesse sentido, o utopismo nos move em direção à mudança, servindo como uma força propulsora de transformação social. Isso não quer dizer que obras utópicas sirvam como guias para o futuro. Não é sobre isso. Obras utópicas não preveem o futuro. Elas servem para alargar os nossos horizontes, a pensar em soluções diferentes para os mesmos problemas, a enxergar o status quo sob um ângulo diferente. Mas mais importante, obras utópicas mostram que alternativas sociais são possíveis, que há outros modos de se viver. Utopias são experimentos da imaginação. Nós temos aqui agora o processo do pensamento utópico para a criação de uma utopia de acordo com a Sargson. Então, nós vamos lá. O nosso primeiro passo vai ser identificar os problemas políticos e sociais contemporâneos. Depois vai ser exagerar esses problemas. Depois, vamos representar esses problemas em um novo contexto imaginado, que pode ser positivo ao focar nas soluções dos problemas, ou negativo se focar na permanência ou aumento desses problemas. Vamos aplicar essa lógica à série Expresso do Amanhã que a gente citou anteriormente.
Nessa série, o aquecimento global está provocando mudanças drásticas no planeta. O capitalismo explora as pessoas e há muita desigualdade social. E se o aquecimento global ficar tão sério a ponto de gerar um desastre climático de proporções planetárias que ameaça a vida na Terra? O desenrolar disso seria: o planeta congela depois que cientistas tentam tarde demais esfriar a Terra artificialmente. Um bilionário cria um trem de 1001 vagões que circularia infinitamente, mantendo uma mínima parcela da população humana viva. Mas não houve discussão sobre a exploração do capitalismo que estava acontecendo anteriormente. Por isso, nesse trem, há uma divisão de classes, onde a primeira classe vive no luxo e as pessoas no fundo do trem vivem em condições subhumanas. Nessas séries, os problemas contemporâneos são levados às extremas consequências, e há um foco no lado negativo, criando uma obra utópica em que a sociedade é pior do que a que nós vivemos, uma distopia. Mas nós vamos chegar lá ainda. Sendo uma manifestação do pensamento utópico, as utopias são, como a gente viu, relevantes na discussão de problemas sociais contemporâneos. A proposta desse curso é utilizar obras utópicas em sala de aula através de práticas de ensino que foquem em um debate transdisciplinar. A gente tem algumas vantagens em se utilizar utopias em sala de aula, especialmente as que são criadas na literatura, no audiovisual e no cinema. Exercitar o pensamento utópico, tanto na criação de utopias, quanto na reconsideração e análise das utopias que já existem. Trabalhar a capacidade analítica no processo de ensino-aprendizagem, com que estudantes considerem aspectos complexos do tecido social. Favorecer a imaginação para a resolução de conflitos e criar alternativas para problemas correntes. Incentivar o pensamento crítico pautado na análise de contingências. E estimular a discussão de ideias diversas e plurais. Não existe uma faixa etária para discutir o pensamento utópico e obras de utopia. Obviamente, há de se observar a temática e o conteúdo a ser trabalhado em cada série, em cada faixa etária. Mas estudantes de todas as idades são capazes de sonhar social. Eu dou um exemplo aqui do livro A Cidade das Sombras, da Gianni Dupro, que é uma obra literária de pensamento utópico bastante completo, bastante rico, mas destinada ao público infanto-juvenil. A utilização do pensamento utópico em disciplinas das ciências humanas e da literatura pode parecer óbvia, mas seus princípios se aplicam a qualquer disciplina. Seguem exemplos ligados à série Expresso da Manhã que a gente estava discutindo anteriormente. Na física, poderíamos nos perguntar, por exemplo, por que a solução do trem, que contorna infinitamente, é uma solução para que os humanos possam sobreviver ao congelamento da Terra. Podemos também pensar em quais princípios regem o funcionamento do trem. Existiria uma outra opção para lidar com essa questão? Quais são as limitações e vantagens do modelo do trem como modo de sobrevivência? Na área de mecânica, a gente pode se perguntar como teria que ser feita a construção desse trem para que ele pudesse ser sustentável. Quais os problemas essa sociedade teria que enfrentar em relação à manutenção desse trem e como solucionar esses problemas? Em matemática, a gente pode pensar como solucionar as questões do racionamento de alimento. Quantos vagões seriam necessários para acomodar os suprimentos, considerando a dieta básica de um ser humano? E como seria diferente se o trem dividisse sua comida igualmente entre as pessoas e não por classes? Em química, a gente pode pensar em como funciona a conservação de alimentos, o que seria necessário para conservar adequadamente os alimentos desse trem. E em medicamentos, como seriam produzidos, e material de limpeza, como evitar o perigo de contaminação química dentro desse trem. Em biologia, podemos pensar em quais as consequências de um ser humano viver sob luz artificial durante toda a sua vida. Como uma epidemia poderia se desenvolver no trem e como contê-la? Como fazer o descarte de matéria orgânica? Como manter as condições de higiene no trem? Essas questões podem parecer técnicas, mas levam a considerações profundas sobre a vida em sociedade. Afinal, toda decisão técnica possui impacto na organização social. No caso do nosso exemplo, na vida do trem, a divisão de suprimentos feita matematicamente e a manutenção do trem tem consequências dentro dessa ficção, assim como os demais exemplos citados. Pesar essas decisões é um exercício de pensamento utópico que serve para impulsionar soluções criativas que consideram o fator humano. Sonhar social é levar em conta conhecimento e material humano. Como nós vamos prosseguir nesse curso? Nós vamos conhecer os principais gêneros literários dentro das obras utópicas. Vamos falar de utopia, utopia falida e distopia. Serão apresentadas as definições desses conceitos. Em cada módulo, vamos analisar uma obra utópica como exemplo e eu proponho que você considere sempre como eu poderia usar essa obra em minha sala de aula ou no meu grupo de discussão.
No último módulo, vamos ver na prática como montar uma aula em torno do pensamento utópico, utilizando um conto como objeto de estudo. Faremos um estudo passo a passo das principais questões a serem consideradas ao utilizar o pensamento utópico em uma atividade. Bons estudos e até mais!